A paz, queridos, tudo bem? Estou passando aqui para juntamente com você fazermos mais uma reflexão. Nós que estamos aí vivendo dentro da campanha dos 12 dias de oração em cima do Salmo 91, eu quero poder falar com você hoje em cima do tema ir à igreja e também ser a igreja. E para que eu construa esse pensamento junto com você, eu gostaria que você imaginasse a igreja como um prédio, a igreja como um edifício. Eu estou com a voz bastante rouca, estou tossindo bastante, mas eu vou conseguir fazer esse vídeo em nome do Senhor Jesus, vai me perdoando aí. Imagine a igreja então como um grande prédio, como um grande edifício. Esse prédio ele tem os seus fundamentos, que ficam abaixo da terra, um local que ninguém vê, uma forma que ninguém vê, mas ele é muito importante, é essencial. Gasta-se muito tempo, gasta-se muito dinheiro na parte da edificação e depois constrói seu prédio em cima. A parte do fundamento, muitas pessoas negligenciam, porque acham que não é importante, porque gasta muito e ninguém vai ver. Então faz um fundamento raso, porque quer gastar mais na parte que todo mundo vai ver e vai elogiar. Ninguém chega na sua casa elogiando o seu fundamento, dizendo assim: poxa, que sapata bonita que você fez aqui, poxa, que ferro foi esse que você usou. As pessoas costumam elogiar o que? A cerâmica, uma vidraça, né? O tipo de acabamento que você fez na casa. Porém, o que vai dar sustentação nessa casa, na chuva, na tempestade, no vento, no tremor de terra, é o fundamento. A igreja, ela tem um fundamento que é Cristo. Muitas vezes nós focamos em muita coisa que não é essencial e deixamos o essencial de lado. Nós focamos em tantas coisas que são bobas, né? Que não trazem produtividade, que nos cansam, e a gente deixa o fundamento passar despercebido. Quando eu falo de fundamento, eu estou falando de coisas que é inestimável, coisas que não tem como você viver sem. Como, por exemplo, levar uma vida de oração. Se você não leva uma vida de oração todo dia, você não é cristão. Porque quem ama a Cristo quer falar com Ele todo dia. E a oração não pode ser uma obrigação. A oração deve ser um prazer. A oração ela deve ser uma coisa prazerosa. Eu quero estar com Ele. Eu quero falar com Ele. Eu estou com saudade dEle. Da mesma forma é tentar estudar a palavra, entender a palavra. Ah, mas eu não entendo. Quantas coisas você não entendeu e você foi atrás? Você falou: eu quero aprender, e você aprendeu. Na verdade, é falta de interesse. Nós precisamos mostrar interesse se nós verdadeiramente amamos o Senhor, né? Temer ao Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas e também amar o outro. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito individualistas, né? O que eu mais vejo na internet é isso. Daqui para frente eu vou pensar só em mim, daqui para frente a opinião dos outros não importa, esse ano vai tirar da minha vida muitas pessoas tóxicas. Quem diz que as pessoas tóxicas não pode ser você? Entendeu? Nós precisamos tirar esse individualismo e entender que o ser humano é complicado, o ser humano é trabalhoso, o ser humano ele tem defeitos, mas o Senhor nos mandou amar e nos mandou andar junto, lado a lado, tolerando, porque eu não quero tolerar o erro do outro, mas eu quero que o outro tolere o meu erro. E quem diz que eu não sou mais chato do que o outro? Quem diz que eu não tenho mais defeito do que o outro? Por que o outro tem que me suportar e eu não posso suportá-lo? Então, nós precisamos entender esses fundamentos. Depois que a gente entende esses fundamentos da igreja, a gente entende que a igreja é como se fosse um prédio, a igreja é como se fosse um edifício, e Deus está construindo sobre o edifício. Só que esse edifício que Deus está construindo não são templos, instituições, não são ministérios, são pessoas. Deus não investe em lugares, Deus não investe em coisas, Deus não investe em pessoas. O reino de Deus não são instituições, ministérios e denominações. O reino de Deus são as pessoas que compõem a igreja. As maiores riquezas que Deus observa não são os templos bonitos, não são os grandes congressos, não são grandes cantores, grandes pregadores e grandes eventos. As riquezas que Deus observa na igreja é a qualidade de vida dos membros da igreja que a compõem. É justamente nessas características que eu estou te dando, como que essas pessoas vivem no dia a dia, não só no grande evento, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa estrutura de igreja, a gente precisa entender que eu posso ir à igreja e ao mesmo tempo não ser a igreja, né? Mas eu tenho o dever de ser a igreja tanto quanto ir à igreja. Imagine que você seja elementos de uma construção. Por exemplo, você é um saco de cimento, você é uma areia,
você é um tijolo, você é uma barra de ferro. Então você é um elemento da construção. Quem olha para um elemento deste, não vai dizer assim, ali tem um saco de batata. Não, ele está vendo que é um saco de cimento. A pessoa que olha para uma barra de ferro não vai dizer assim, aqui tem uma cana de açúcar. Não, ele vai dizer, aqui tem uma barra de ferro, certo? Então são elementos de construção. Então quem olha para uma pessoa que já é uma pessoa cristã, por exemplo, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, aqui tem uma pessoa cristã. Beleza, ele tem característica de um cristão. Mas para ele estar fazendo parte desse edifício, ele precisa se juntar com outros elementos parecidos com ele. Então, um bloco não pode dizer assim, eu sou uma construção porque eu sou um bloco. Não, eu sou só um bloco. O cimento não pode dizer, eu sou uma construção porque eu sou um cimento. Não, ele é só um cimento. Então, quando o bloco, o cimento, ele se permite ir até os outros elementos, juntando água, areia, cimento, pedra, forma-se um elemento só, na qual vai formar uma construção, que aí edificando bloco sobre bloco vai dar, um grande prédio. E é isso que a gente chama de igreja. Então eu tenho a igreja individual, que é o elemento que eu acabei de dizer, e eu tenho a igreja no coletivo, que é a junção de tudo. O ir à igreja é primordial. Essas balelas das pessoas dizerem assim, mas eu não vou à igreja, mas eu estou cultuando na minha casa. Eu não vou à igreja, mas eu faço o meu culto em casa. Então tá bom, então você pega um bloco, você pega lá um saco de cimento, você coloca ele no canto e diz assim, não, esse cimento não precisa se juntar com outro elemento, não, isso aqui, ele já é uma construção sozinho, ele não depende dos outros. Dá para ser? Não. Ele vai empedrar no canto, ele nunca vai ser uma construção, mesmo ele sendo um elemento da construção. E eu acho interessante essas pessoas, porque na hora que é para trabalhar, elas saem de casa para trabalhar. Quando elas precisam estudar, elas saem de casa para estudar. Quando elas precisam de algo, uma compra no mercado, elas vão até o mercado. Então elas se relacionam com pessoas, elas saem nas ruas, elas dão a cara para bater, porque elas precisam trazer para dentro de casa um conhecimento, elas precisam trazer um salário, Ela manda os filhos para a escola, mesmo sabendo que a escola tem problemas, mas ela não deixa o filho abandonar a escola. Por quê? Porque ela acha que é importante. Mas na hora que é para trazer a pessoa para a igreja, ou ir à igreja, a pessoa diz, eu não preciso ir à igreja porque eu sirvo a Deus em casa. Mas por que as outras coisas fazem saindo de casa? Não existe igreja dentro da sua casa sozinho. Você precisa fazer parte de um corpo. Então você vai ser uma igreja quando você estiver sozinho, mas você vai ser uma igreja quando você estiver dentro do corpo. Você vai sair de casa, você vai se relacionar com outras pessoas. Mas as pessoas são falsas. Mas as pessoas têm problema. Isso aí é uma coisa do ser humano. Eu vejo as pessoas reclamando, dizendo assim, que este ano traga-me novidades e tire todas as pessoas tóxicas da minha vida, porque não sei o que. E quem disse que a pessoa tóxica não pode ser você? Quem disse que o chato não pode ser você? Por que as pessoas têm que te tolerar e por que você não pode tolerar o outro? Quem disse que você não é mais chato do que o outro? Muitas das vezes a gente quer que os outros nos aceitem, mas a gente não quer aceitar os outros. E quem disse que eu não sou mais chato do que o outro? Então nós precisamos entender que ir à igreja é importante, estar lá dentro da igreja é importante, no ajuntamento de pessoas, seja dentro de uma garagem, seja numa praça, aonde for, é um ajuntamento de pessoas, é uma igreja. E essa composição faz com que a água do outro junte com o meu cimento, com a areia do outro irmão, e aí a gente faz uma forma homogênea. O que falta em mim tem no outro, e aí um completa o outro, a gente forma um corpo só, certo? Sendo que Cristo é o cabeça. Então isso é o ir à igreja. Você precisa ir, você precisa estar junto com a igreja. E o segundo é ser a igreja. Porque o que é o ser a igreja? O ser a igreja é o seguinte, para que você diga assim, aqui existe um prédio, esse prédio está pronto, e todo mundo vai bater o olho e vai dizer, isto é um prédio, ele precisa estar pronto, ele precisa estar ligado, ele precisa ter sido concluído, a junção das matérias precisam ter dado certo, e então construiu-se um prédio. Ou seja, quando a pessoa olha e fala assim, eu sou a igreja de Cristo, todo mundo tem que olhar e tem que ver essas características, sabe? A pessoa tem que cumprir o propósito da igreja, tem que cumprir a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é simplesmente ficar dentro de quatro paredes? A missão da igreja, ela é simplesmente ir lá aceitar Jesus, ser batizado, sentar numa cadeira? Não. A missão da igreja é construir o reino, ela tem que continuar essa construção. Então,
A função da igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho. A função da igreja é influenciar o mundo. A função da igreja é denunciar o pecado. A função da igreja é ocupar território, expulsar demônios e ocupar o lugar dos demônios, né? E por que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso? Porque o nosso estilo, o nosso padrão de igreja é um estilo que só dá para fazer dentro de 4 paredes. A gente vive um estilo de igreja que ele não combina de fazer ele lá fora. Ou seja, eu tenho que viver dois tipos, um tipo dentro da igreja e um tipo fora. Por quê? Porque eu não consigo viver o tipo de dentro da igreja e o de fora. Então eu não consigo influenciar. Eu não consigo mostrar o Jesus que eu tenho para mim, para o outro, porque o Jesus que eu tenho para mim é um Jesus que não combina com o dia a dia. Então esse Jesus que você serve não é o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro, ele pregava a palavra na rua. Ele pregava a palavra, era justamente no meio do povo. Ele pregava a palavra, era nas feiras. Ele pregava a palavra nos comércios. Dificilmente ele pregava a palavra no templo. E quando ele pregava a palavra no templo, os fariseus, o pessoal ficava bravo com ele. O estilo de Jesus era falar justamente do dia a dia. Jesus falava sobre lavoura, Jesus falava sobre plantação, sobre animais, Jesus falava sobre campo, né, sobre uva, plantações. Jesus falava sobre o dia a dia. Ele trazia o evangelho para o dia a dia. Querido, nós, para sermos igreja, precisamos transparecer essa realidade de uma forma muito mais natural. Precisamos transparecer de uma forma, sabe, sem ser forçada. Se você é um tipo que vai para o culto e você fica marcando a hora do culto acabar, você é o tipo da pessoa que marca o horário que você vai orar e a hora que você vai terminar, mas eu já fui à igreja essa semana, por que eu preciso ir de novo? Eu sinto muito em te dizer, você não é igreja ainda. Você ainda está fazendo porque você tem medo do inferno, porque você tem medo de perder a sua salvação. Você ainda está fazendo forçado. Quando você sair dali, o seu prazer vai ser uma música, o seu prazer vai ser um futebol, o seu prazer vai ser uma coisa imoral, o seu prazer vai ser outra coisa que não seja Deus. Agora, quando você vive essa realidade de uma forma natural e você tenha prazer naquilo, não importa se você já foi a um culto de manhã, se alguém chamar você para estar num ajuntamento falando de Deus à tarde, você vai querer estar de novo. Se alguém disser para você assim, vem aqui na minha casa, vamos sentar no tapete aqui, vamos abrir a Bíblia, vamos começar a falar de Deus aqui, vamos pegar o violão, vamos cantar, vamos adorar, você vai fazer isso daí sem olhar no relógio. Por quê? Porque você quer estar ali. Se alguém parar você e começar a conversar com você sobre as coisas do Senhor e a conversa desenrolar, você vai falar isso por horas. Por quê? Porque o seu prazer é aquilo dali. Você não está simplesmente indo à igreja, você é a igreja. O seu maior prazer é a igreja. Você vive dentro de um universo espiritual prazeroso, que é o prazer de servir ao Senhor. Por muito tempo eu orei pedindo a Deus que me desse estratégia para pregar o evangelho. Hoje eu entendo que o meu erro era pedir estratégia, porque não existe estratégia. Quando a gente começa a pedir estratégia, é porque a gente está tentando arrumar um jeito de convencer o outro, mas convencer de algo que talvez nem eu esteja convencido. Porque se eu estou convencido, eu não preciso de uma estratégia para convencer o outro. O outro vai ver que eu estou convencido daquilo e ele vai desejar pelo meu entusiasmo. Eu tenho que mostrar Jesus pelo meu entusiasmo. Eu tenho que mostrar Jesus pela minha vida. Eu tenho que mostrar. As pessoas têm que falar assim, cara, eu quero o que você tem. Você tem alguma coisa. Ele tem que falar, eu quero o que você tem. E como que ele vai querer o que eu tenho? Eu tenho que estar vivendo isso. Então eu tenho que ser a igreja. Eu não tenho que frequentar simplesmente a igreja. Eu tenho que ser a igreja. Ele tem que falar assim, eu quero ter o que você tem, eu quero parecer com você, eu quero ser igual a você. Então eu não preciso de uma estratégia, eu só preciso ser eu mesmo, sabe? Levar o que eu já carrego no meu dia a dia para fora. Isso vai fazer com que eu influencie todos que estão em minha volta. O ambiente em volta de mim, a minha atmosfera, onde eu chegar vai estar positiva, vai estar uma atmosfera gostosa, uma atmosfera livre. Por quê? Porque eu vou trazer essa carga de bênção, eu vou abrir o portal do céu aonde eu estou, porque eu sou o portal, eu sou a igreja. Você consegue entender isso? Então eu fecho essa reflexão com você. Nós estamos orando em cima do Salmo 91 por causa disso. Você está no esconderijo do Altíssimo, você é uma porta do céu na terra. E outras pessoas precisam desejar vir abrigar debaixo do seu guarda-chuva, debaixo do seu telhado, debaixo das suas asas. Precisa ter pessoas também se abrigando. Então, querido, tire o supérfluo, tire aquilo que não vai valer, tire aquilo que é simplesmente coisas bobas, passageiras. Abrace aquilo que é real, abrace aquilo que é verdadeiro, abrace aquilo que é
palpável, que é o reino, é a presença de Deus o tempo inteiro da sua vida. Tenha o amor, tenha o prazer de Deus vivendo na sua vida. Amém? Esteja no esconderijo do Altíssimo e seja uma porta do céu. Seja igreja.